É o programa semanal da Liderar, onde entrevistamos empreendedores que partilham as suas experiências na implementação e manutenção de negócios evolutivos à luz do paradigma consciencial. Participe connosco todas as sextas-feiras, às 19 horas, horário do Brasil, através do canal Liderologia no YouTube ou acompanhe-nos a partir do nosso podcast. Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Negócios Evolutivos. Estamos hoje aqui com nossos amigos, o convidado Everaldo, também temos o nosso amigo Teófilo e a Cris. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, excelente noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal. É isso aí. Então, estamos aqui hoje, dia 21 de abril de 2023, são 19 horas e agora 1 minuto. Vamos até às 20 horas aí debatendo hoje o Mega Centro Cultural com o Everaldo e os colegas. A gente convida vocês a participarem do nosso canal, assinarem as nossas redes sociais aí no @liderologia. A gente está presente em Instagram, Facebook e YouTube. Então é importante que você assine. E se você gostar do nosso conteúdo, também que dê um like, porque isso aí faz com que o nosso material, nosso conteúdo seja distribuído para mais pessoas. E a gente amplia a interassistência. Tá bom? A gente quer convidar vocês para um evento em especial que a gente tem hoje aí. Cris, se você lembrar de um outro aí, o Teófilo, o Everaldo, você pode comentar também. A gente tem em maio aqui o Liderança Compartilhada. Ele é presencial, vai ser dia 20 e 21 de maio em São Paulo, com a professora Marlene Roque. Mais informações no www.policonssp.org, tá bom? E sem mais demora, muito rapidão, hoje a gente já começa. Vamos apresentar então o Everaldo. Cris, se você puder ler a mini bio dele. Ô, Rafa, antes de ler a mini bio dele, só vou complementar o seguinte: esse curso do Liderança Compartilhada, a gente também vai ter em BH, a gente não pode deixar de falar, né? Qualquer coisa é só entrar em contato com o IPC BH, viu, pessoal? Você tem a data, Cris? Pois é, agora eu não tenho, porque me pegou de surpresa, mas qualquer coisa é só entrar em contato com o pessoal. Durante o programa aí, se por acaso A alguém gente do acha. grupo aí, daí a gente fala aí no intervalo comercial. Isso, bora lá então, ó. Everaldo Bergonzini, empresário, graduado em Engenharia Elétrica, Administração de Empresas e Psicologia, com especialização em Dinâmica de Grupo, voluntário da Conscienciologia desde 1992, docente de Conscienciologia desde 1995, tenepsista desde 1999, EPICOM desde 2012. Atualmente voluntaria na função de diretor de projetos da IEC, Associação Internacional para Expansão da Conscienciologia. Pesquisa sobre ortopensinidade e CPC, Código Pessoal de Cosmoética. Currículo toda vez, já é a segunda vez que eu leio, e é bem extenso, ó, muito legal, viu? Legal, pessoal. Não sei se eu já falo já, então, primeiramente, dar uma boa noite a vocês, né? Agradecer o convite novamente aí da equipe da Liderar, né? E a gente ter a oportunidade de poder falar desse importante projeto, que é um exemplo, do meu ponto de vista, de empreendedorismo evolutivo. Quem sabe seja o projeto mais importante da Conscienciologia sob o ponto de vista da Max Proex grupal nossa. Então, a gente está aqui para justamente apresentar para vocês os detalhes e para o público em geral aí que tem interesse nesse empreendimento, né? Tanto do ponto de vista dos efeitos dele, como também de compreender os mecanismos multidimensionais que o envolvem. Everaldo, para nós começar, né, para o público aí, para a gente informar o pessoal, o que se trata exatamente o Mega Centro Cultural, né? Onde é que ele vai ser instalado? A gente tem pessoas que estão nos acompanhando já de vários países do mundo, então às vezes quando a gente fala assim, né, pode parecer óbvio para nós, Mega Centro, nós aqui voluntários de alguma IC já ouvimos falar, a gente sabe que vai ser localizado
determinada cidade, local, mas para o nosso público é interessante colocar isso aí. Qual é o objetivo? Como é que veio? Da onde é que veio a inspiração, a proposição disso aí? Se você puder contar um pouco para a gente. Claro. Na verdade, o Megacentro, o próprio nome já explica, né? É o Megacentro Cultural Holoteca. Ele, na verdade, é uma ampliação, uma maximização da estrutura que já existe hoje, que é da Holoteca. Não sei se todas as pessoas conhecem, aquelas que já estiveram aqui em Foz do Iguaçu, conhecem provavelmente o CAEC, o Centro de Autoestudo da Conscienciologia, que é um espaço, um local, é uma organização sem fins de lucro que tem como finalidade proporcionar às pessoas, pesquisadores, aprofundar na autopesquisa, pesquisa da sua manifestação como consciência. E ela tem várias estruturas internamente do CAEC. E uma dessas estruturas, quem sabe uma das mais relevantes, mais importantes, é a holoteca. Tem a holoteca e o holociclo. O que é a holoteca? O próprio termo holo significa todo. Teca são coleções. Então, holotecas é um conjunto de coleções, no qual a biblioteca é uma dessas coleções. Aí nós temos coleções de selo, coleções de gibis, temos coleções de mapas, coleções de selos, moedas e diferentes artefatos do saber. Qual que é o objetivo da holoteca em si? É ajudar as pessoas a se entenderem como consciência. A holoteca é um repositório, é um espaço, um local onde esses objetos do conhecimento, esses objetos do saber, podem ser consultados, podem ser pesquisados pelas pessoas. Tá? Dentro da Conscienciologia, a gente comenta que a Conscienciologia estuda a tudologia, o estudo de tudo. E a holoteca seria aquele espaço onde as pessoas vão encontrar, de uma forma organizada, esses diferentes artefatos que ajudam a pessoa a entender esse tudo, esse total, essa totalidade, do ponto de vista da dimensão intrafísica. Então, isso é a holoteca que já existe. A holoteca já existe há mais de 20 anos, né, quase 20 anos. Né? E ela foi uma proposta do professor Valdo Vieira, né, que, dentro do estudo da Conscienciologia, ele tinha suas coleções, várias coleções de livro e outras coleções, e ele decidiu doar, e foi a partir dessas doações que surgiu a proposta de ter um espaço que possa coletar outras coleções. Né? Então, a partir daí, a holoteca se fez funcionando, e o Megacentro vem a ser justamente a ampliação dessa holoteca. Hoje, em Foz do Iguaçu, aqui no CAEC, nós temos um espaço em torno de 1.500 metros quadrados, que é dividido em duas etapas. Em torno de 750, 800 metros da holoteca, e o outro também em torno de 750, referente ao holociclo. O holociclo é uma parte dessa holoteca. Tá? O holociclo é onde consta as coleções de dicionários, de hemeroteca, que é as coleções de recortes de jornais, tá? E outras coleções mais específicas. Já a holoteca não, é o conjunto dos livros, como eu comentei há pouco, das outras coleções. Só que, em função desses anos todos, tanto do hábito de colecionismo do professor Valdo e de outras pessoas que foram colecionando e doando, o espaço da holoteca ficou pequeno. Tá? Hoje, para você ter uma ideia, nós temos mais de 1 milhão de itens, e a gente não tem esse espaço. Como é que a gente vai expor 1 milhão de itens em 700 metros quadrados? Não tem como. E está ficando armazenado isso onde, então, Everaldo? Fica armazenado em armários e conservados dentro das condições aí de temperatura, umidade. Tá? Alguns desses objetos são bem raros. Tá? Alguns de vocês já estiveram lá, que já tenham consultado a Gibiteca, né? Que é uma das mais assim emblemáticas, que as pessoas gostam muito. E a gente sabe que tem gibis lá que são de mais de 70, 80, quase 100 anos, né? E que tem um nível de cuidado muito exigente. Né? Tem coleções de selo, como eu comentei há pouco, e tem que ter um ambiente controlado. Então, hoje eles estão guardados em armários, espaços próprios, né, adequados, só que, infelizmente, a gente não consegue expor ele ao público, porque a gente não tem espaço suficiente. Foi aí que surgiu a proposta de fazer um megacentro, que seria uma holoteca ampliada, no qual esse grande conteúdo pode ser exposto e apresentado ao público. Tá? Tanto ao público ligado à Conscienciologia, como o público leigo em geral. Tá? A proposta do Megacentro surgiu da inspiração dos amparadores, tá? Que o objetivo da holoteca é fazer com que a pessoa entre de um jeito, tá? E a partir daquelas várias exposições que ela vai vendo
as diferentes configurações dos objetos, das estruturas, ela vai se entendendo de uma forma mais ampla, amplificada. Até ponto é a hora que a pessoa começa a se perceber como consciência. Tá? Então, a ideia é justamente permitir às pessoas a ter essa ampliação da visão de conjunto, Ah, sob o ponto de vista Everaldo. intrafísico, né? É interessante, Everaldo, porque eu estava aqui pensando, eu fui em 2011, né? Eu fui algumas vezes em Foz, já estou há um tempo sem ir. Mas eu quando eu vi a holoteca, como eu não fui tanto tempo assim. Então, assim, aí eu agora estou lembrando, eu lembro do acervo que era do professor Valdo, eu lembro dos livros, né, sobre parapsiquismo e tem outros assuntos, mas assim, aí eu estou tentando lembrar se, a holoteca, ela ainda recebe doações e se tem alguma preferência ou aceita doações de livros em qualquer área, qualquer tema, você sabe? Não, a gente continua recebendo doações, a gente recebe doações semanais, tá? Uhum. Volumes de bibliotecas, às vezes, enormes, tá? De pessoas, às vezes, que já o ente querido já faleceu, às vezes as pessoas não têm mais espaço, muitas vezes doam. Tá? Então, a gente tem uma biblioteca bem diversificada. É claro que tem alguns temas que, às vezes, a gente já tem, vamos dizer assim, não é que você não tem interesse, mas tem as obras, tem um volume muito grande de obras que, às vezes, estão desatualizadas. Vou dar um exemplo, a área do Aham, direito, né? É muito comum a aham, gente receber, só que é algo aham. muito dinâmico, né? Então, se tem alguma área, por exemplo, que a gente não já tem aqueles números, aquelas obras que nós já temos, a gente doa para outras bibliotecas. Tá? Então, a pessoa não perde a oportunidade, a gente tem interesses, porque, sabe, Foz do Iguaçu, as próprias cidades aqui no entorno são muito limitadas sob o ponto de vista de acervo da biblioteca. Então, nós fizemos Ah, as interessante. doações para escolas municipais, estaduais, para a própria biblioteca pública. Então, a gente tem esse intercâmbio, a gente patrocina alguma dessas instituições também. Então, a gente E e já recebe já muito acon bem. e já aconteceu, Everaldo, de alunos, assim, da rede pública ou estadual, particular, o que for, de aparecer ali para poder estudar, procurar um tema Sim, específico para essa pesquisa? é excelente sua pergunta, Cristiane, porque a holoteca não é restrita somente ao público da Conscienciologia, é aberta ao Aham. público em geral. Tá? Nós temos muitas escolas, faculdades, tem muitas pessoas que vêm escrever seus TCCs ou teses de mestrado, doutorado aqui em Foz do Iguaçu, Ah, que tanto legal. aproveitando o espaço do ponto de vista do material que tem à disposição, como também a estrutura que nós temos, né, para a escrita. É um ambiente muito favorável. Se vocês estiveram aqui, vocês sabem, né? Nós Uhum. temos Muito bom. Sim. acesso à internet, um ambiente silencioso, tem a questão de uma ótima livraria, que é a Epígrafe. Então, tudo isso facilita, ajuda e cria um holopensene, né? Aí, dentro um neologismo que nós usamos muito, né? Que é um ambiente agradável que predispõe a essas tarefas intelectuais, né? Que é a escrita de livro. Eu fui a primeira vez que eu tive lá, até para comentar em cima do que a Cristiane falou. Eu fui até a portaria e tal, perguntei onde é que era a holoteca e eu cheguei lá. Eu já era voluntário, mas ninguém me perguntou se eu era ou não. Então, assim, o acesso ele é irrestrito, né? Só chegar lá e ter vontade de estudar e obedecer algumas regras que é comum a qualquer biblioteca, né? Manter silêncio, esse tipo de coisa. Nós já fizemos, a Holoteca já fez exposições fora, né? Tem várias exposições que a gente fez fora, em ambientes públicos, né? Como shopping, no próprio Ecomuseu, que era da Itaipu, que atualmente está desativado, mas há alguns anos nós fizemos uma grande exposição sobre a água. Né? Então, a biblioteca também ela tem esse papel itinerante e que ela atua dentro da sociedade. Nosso objetivo é justamente interagir com a sociedade e levar as pessoas para Cognópolis, né? Cognópolis, o que que é? É o bairro do conhecimento, é onde nós estamos instalados. Então, o CAEC é uma das estruturas, tá? Mas não é só ela. Nós temos outras estruturas que contemplam aí e que são abertas ao público em geral. Tá? Agora, Everaldo, o Omega Centro, então, ele surge com esse propósito de expandir essa ideia, né? E, Exato. eh, e assim, eu lembro que o projeto inicial era para ele ser ali naquela área da Vila Consciência, né, na Asa Exato. Norte, né, e Uhum. teve essa mudança, né.
Então, eu queria entender aí o que esses bastidores aí, por que essa mudança, e Cris, até só, fiquei só uma curiosa. coisinha antes ó, do que ele falou, que para a gente não voltar, quando ele falou, segura aí, da inspiração, porque isso é Aham, importante do ponto de vista do paradigma consciencial. Que você falou que teve inspiração dos dos amparadores amparadores. extrafísicos. Você tem algum detalhe a mais aí, que eu acho que isso é interessante aqui para. Eu acho que Aham, isso é bem relevante, essa pergunta, né? Eu acho que vocês, dentro do paradigma consciencial, a gente fala que entre uma existência e outra, né, nós passamos por um período intermissivo, ou seja, o período entre uma vida e outra. O corpo, ele se esvai, o corpo físico, mas a consciência permanece. E ela aí, através de um veículo energético que não é o corpo físico, ela tem a oportunidade de vivenciar extrafisicamente uma realidade não física. E dentro dessa condição, muitas pessoas passam pelo aquilo que a gente chama de curso intermissivo, que é um curso no qual a pessoa vai preparar a sua próxima existência. Dentro desse curso intermissivo, uma das estruturas que é utilizada chama parapsicoteca. Eu não sei se vocês já leram aquele livro Cristo Espera por Ti, tá? Uhum. Tem o próprio Gibi, né, que é do Senhas de Charlotte, que fala isso. Mas no livro Cristo Espera por Ti, que é uma obra psicografada pelo professor Valdo, a partir das informações da Concierge Honoré de Balzac, ele é um romance que conta justamente a vivência de uma pessoa que está passando por esse processo de revisão da sua vida, né? E uma das etapas mais importantes que o livro retrata é justamente o diálogo que ela tem a partir das vivências da parapsicoteca. A parapsicoteca, então, é um ambiente otimizado onde a pessoa vai poder rever as várias facetas das suas múltiplas vidas. É como que seria um repositório das memórias pessoais e da memória de todas as consciências. A ideia do megacentro da holoteca é ser uma réplica intrafísica disso. Tá? Servir de um repositório de informações para que a pessoa possa se investigar sob o ponto de vista não só das suas memórias, das suas lembranças, mas sob o ponto de vista dessa vida como de outras vidas. Então, na hora que você, por exemplo, está acessando por exemplo, um gibi antigo, tá? Às vezes tem uma história que você já pegou naquele gibi numa vida anterior. Isso tem uma repercussão para você. Ou um selo de um determinado período, ou mesmo uma moeda, ou música de um determinado período da história. Então, são muitas informações que tem dentro da biblioteca que podem ajudar as pessoas a resgatar, a reacessar essas memórias pregressas. E, com isso, ajudar ela a se entender um pouco mais como consciente. Então, essa é uma visão assim, ampasta, né? Agora, eu acho interessante, dentro desse contexto, né, eu trouxe algumas imagens aqui. Eu sei que, às vezes, tem algumas pessoas que vão só escutar. Eu vou procurar, assim, então, ser um pouco didático e mostrar as imagens para as pessoas entenderem, né, o que vem a ser o megacentro, né? Então, essa é a imagem dele. Esse projeto do megacentro, a ideia inicial era a gente fazer uma obra convencional, sob o ponto de vista da arquitetura e que disponibilizasse os espaços. E a gente teve, em 2008, a oportunidade de receber um baita de um presente, né? E foi o projeto desse megacentro pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Muitos de vocês conhecem, já ouviram falar dele, né? O arquiteto, ele já faleceu, já é dessomado, mas em 2008 ele nos doou o projeto do megacentro. Tá? Ele sempre foi um arquiteto que teve muita preocupação com a questão cultural, e a hora que ele soube da nossa proposta, da nossa iniciativa, ele se sensibilizou e fez essa doação. Então, se vocês puderem ver as imagens, né, vocês vão ver o traço dele, né? Vãos livres grandes, rampa, muitas curvas, né? Que é o traço da arquitetura do Niemeyer. E foi a partir desde 2008 que a gente vem desenvolvendo esse projeto. Tá? É importante lembrar que nós somos uma instituição sem fins de lucro, né? A IEC, o próprio CAEC, a própria Holotec. A gente não tem como objetivo, com esse empreendimento, oferir rendimentos. Nosso objetivo é mantê-lo funcionando. E é uma obra de nível de relativa complexidade, custo elevado, mas que a gente tem certeza que vai ajudar muito aqui a divulgação das ideias da Conscienciologia na dimensão intrafísica a partir
desse projeto, né? Aqui tem uma outra imagem, né? Outra vista, onde vocês veem Ô, Everaldo, eu justamente... estava pensando ali, só uma observação, enquanto você falava no poder retrocognitivo que tem esses artefatos do saber, né? Eu estava pensando que uma obra dessa, que ainda vai levar um tempo para ser construída e tal, a gente vai dessomar, né? Vai descartar o nosso corpo, daqui a pouco vai voltar de novo, vai passear pelo Brasil e vai ver essa obra feita daqui a um tempo também, né? Isso aí tem um duplo papel, né? Do ponto de vista de funcionar como fosse uma cápsula do tempo para nós, né? A gente que está participando, está envolvido com essas ideias, isso vai marcar. Exato. E daqui a algumas dezenas de anos ou centenas de anos, quando você voltar e você ter contato, com certeza, as próprias energias do ambiente vai permitir você reacessar essa memória. Então, também tem esse outro papel. Por isso, a gente identificou que a importância também de formar uma estrutura que tenha um certo impacto e que se perpetue ao longo do tempo. E aí a ideia da arquitetura do Niemeyer encaixou com uma luva, né? Nessa questão do impacto, com certeza tem, porque um lugar assim bonito, né? Ele vai se tornar, inevitavelmente, penso eu, como uma atração turística também aí, né? Ah, com certeza. Eu acho que a gente... o fato de a gente estar em Foz do Iguaçu, que é um polo turístico aqui do Brasil, da América Latina e do mundo, vai permitir que essa obra seja mais um atrativo importante. E à medida que ele é um atrativo importante, mais pessoas do mundo inteiro vão ter oportunidade de contactá-las, intermissivistas do mundo inteiro. E a ideia justamente é dar às pessoas a oportunidade de elas também acessarem, às vezes, através dessa obra, dos conteúdos, das energias, o curso intermissivo que às vezes a pessoa está, vamos dizer assim, não está lúcida, não está claro para ela que ela é uma intermissivista. É interessante que está na Tríplice Fronteira aí também, né? Assim, vai uma obra grandiosa, né? Que vai ser bem aproveitada aí também pelos países aí que fazem fronteira aí, que estão aí pertinho, né? Com Expande. certeza. A gente tem que lembrar que Foz do Iguaçu, ele é uma das cidades mais cosmopolitas do Brasil e do mundo. São mais de 79 etnias que estão presentes aqui. Sabe, é uma das cidades do Brasil, com certeza, provavelmente a mais cosmopolita. E isso proporciona o quê? Acesso de pessoas de várias culturas, as pessoas podendo vir fazer turismo aqui, conhecer as maravilhas que tem aqui, as cataratas, a própria Itaipu e outras atrações que tem no entorno. E também, a partir daí, esse atrativo que a gente tem ideia de tornar ele um ponto turístico relevante, importante para a cidade. Tá? E aí, isso aí abre exponencialmente, né, a possibilidade de mais pessoas acessarem. Agora eu fiquei curiosa, Everaldo, se a obra, porque isso já começou, se tem previsão de término, como é que está isso aí? Não, a obra até vou botar aqui um mapa vou colocar aqui, deixa eu botar aqui, uma Até linha do tempo. voltando um pouquinho na linha do tempo, né? A gente falava nos bastidores, não sei se você vai comentar, né? Aquela questão que a gente falava que a Maria Kubitschek também influenciou lá e teve o papel do Niemeyer, né? Ah, sim. Então, tem uma foto aqui, deixa eu voltar aqui só para vocês terem uma... Aqui, ó, aqui está a foto em 2008, quando a doação, né? A Maria Cristina Kubitschek é essa senhora que está aqui. Ah, que Esse aqui é o legal. Oscar Niemeyer. Tá? Uhum. Esse aqui é o Suste King, que era o engenheiro estrutural que trabalhou sempre nas obras do Niemeyer. Esse aqui é o Jair Valeira, tá? Que é o atual arquiteto que responde pelo escritório do Oscar Niemeyer, que ele faleceu, acho que em 2012, se não me engano, Niemeyer, e ele ficou responsável. Tá? Ele que vem mantendo o contato com a gente, desenvolvimento do projeto. Essa aqui é uma voluntária, que inclusive é de BH, é Solange Camargo, ela é conterrânea de vocês, aí de BH, e essa aqui é prima dela, elas são primas, as duas, e foi a partir da Solange, contato com a Maria Estela Kubitschek, e a gente criou o link que possibilitou a gente ter contato com os Oscar Niemeyer. E foi a partir daí, da apresentação do projeto, que ele se sensibilizou com a nossa proposta. E o César Cordioli ali, né? O César está aqui. Tá?
Aí aqui, voltando aqui à linha do tempo, né, para vocês terem mais noção, né? Então, em 2007 que surgiu a proposta de criar esse megacentro, porque realmente os espaços estão muito coartados, as exposições não tinham mais como guardar, né? Nós estamos falando disso há mais de quase 17 anos atrás, né? Quase 16 anos atrás. Então, imagine como cresceu de lá para cá. Aí nós recebemos em 2008 o projeto, doação, aí veio a primeira concepção, né? O primeiro projeto, depois uma segunda concepção em 2010, e aí nós fomos desenvolvendo, né? Um plano museológico, nós lançamos em 2012 uma revista ligado à holoteca, que é a revista Holotecologia, acho que muitos de vocês até têm os exemplares, hoje já está na quarta ou quinta edição, né? E que traz assim todo o conteúdo cultural, técnico, tecnológico para essas exposições, né? A partir daí, depois nós começamos a fazer, em 2014, uma elaboração do projeto básico, consulta na prefeitura, e assim a gente foi trabalhando, né? Até chegar à etapa agora, no início de 2021, que nós começamos a contratar projetos complementares, uma vez que a arquitetura já estava definida, tá? Porque um projeto como esse não é só você construir um prédio, você tem que ter toda uma logística, do seu ponto de vista do cuidado com o acervo, como também do próprio fluxo de pessoas. A gente tem a previsão de passar mais de 400, 500 mil pessoas, vamos supor, daqui a alguns anos, por essa estrutura. E para isso você tem que ter planejado já toda essa necessidade de fluxo de público, né? Segurança, né? Segurança, tudo, né? Aí, em 2021, a gente iniciou a parte de terraplanagem, que até o Teófilo esteve lá, né? A gente começou a parte de terraplanagem. Depois, em 2022, há um ano atrás, nós fizemos uma primeira reunião entre as equipes técnicas, que envolve um grupo de, são mais ou menos 10 profissionais, desde engenheiro elétrico, eletricista, hidráulico, acústico, prevenção de incêndio, a própria parte luminotécnica, fora a questão da própria museologia, né? E agora, em 2023, então, em março, nós estamos com a análise do projeto definitivo. A gente acredita que dentro de mais um mês e pouco nós vamos entrar com o pedido definitivo, e com isso a gente acredita que até a metade do ano está aprovado, e aí a gente já pode iniciar, a nossa proposta é iniciar, lançar a pedra fundamental e iniciar a obra, né? Ô, Everaldo, fala para a gente como é que vai ser aí, porque vão ser várias etapas, né? E dentro daquela foto ali, para a gente ter uma ideia de como que vai ser a primeira etapa, que é a da cúpula com a rampa, não é isso? Isso, tem outra imagem aqui, ó. Segura aí, Everaldo. Nós vamos fazer agora o primeiro intervalo, é bem rapidinho, e a gente volta em seguida. A gente vem com a coluna Empreender de Propósito. E já voltamos. Olá, esse é o Momento Empreender de Propósito. E hoje vamos falar sobre o início de empreendimento de propósito. Muitas pessoas começam um negócio pensando somente em ganhar dinheiro. E para isso, você precisa lançar um produto ou serviço que os clientes queiram pagar. Mas para ser um empreendimento de propósito, você precisa se identificar verdadeiramente com o que está oferecendo. E aí é que se encontra o grande problema. Muitas pessoas não têm autoconhecimento ainda e não sabem com o que se identificam. Se você se encontra nessa situação, aí vai uma dica. Procure por aquilo que você faz muito bem. Pode ser por reconhecimento de outras pessoas ou uma situação que você já superou e gerou resultados. E depois procure por pessoas que estariam dispostas a pagar por obter isso de você. E verifique se isso te dá prazer e bem-estar. Se a resposta for positiva, você encontrou o seu propósito. Então, ganhar dinheiro será consequência do seu empreendimento. E aí, gostou da dica? Está disposto a iniciar o seu empreendimento de propósito? Ou ainda pensa somente em empreender para ganhar dinheiro? Eu sou Marcos André, esse foi o Momento Empreender de Propósito de hoje. Até a próxima. Voltamos então, depois de um breve intervalo, com a nossa coluna, e tá contigo aí a palavra. Se quiser repetir, Teófilo, para o público aí. Eu perguntei, porque como é uma obra muito grande, né?
Então, ela tem um plano ali, diretor, né? Vai ser feito em etapas. E aí eu queria que o Everaldo explicasse para a gente como que vai ser essa primeira etapa, né? A etapa inicial. Tá. Então, obrigado pela pergunta, acho que é muito importante, tá? A primeira etapa, como vocês estão vendo aqui nessa ilustração em 3D, ela vai ser composta pela rampa, tá? A cúpula, tá? Que é essa estrutura aqui, e o espelho d'água, tá? Então, esses três elementos. Essa parte do prédio aqui atrás, essa é uma segunda etapa, tá? Como é que vai funcionar as exposições aqui nessa primeira etapa? Já na primeira etapa, apesar de ter a cúpula, a rampa, a cúpula e o espelho d'água, as exposições vão ficar nessa parte aqui debaixo da rampa, tá? Que vai ser fechado, Everaldo? A rampa ela vai ser fechada embaixo, toda envidraçada, tá? E aí você vai ter as exposições embaixo. É claro que o ideal seria a gente ter condição de fazer todo o prédio e depois equipá-lo e usar toda a estrutura, mas não tem recurso para isso. Tá? O que nós temos agora, uma primeira etapa, na verdade, é o recurso para a fundação. E aí é justamente a partir do lançamento desse projeto que a gente vai buscar aí recursos, sensibilizar as pessoas que têm interesse dentro dessa proposta, de poder participar e se engajarem, seja do ponto de vista financeiro, ou seja a partir da doação do sua expertise, né? Para poder levantar o recurso para poder fazer o empreendimento. Assim. Eu estava falando antes, antes de começar, né, nos bastidores ali com o Everaldo, né? E tá pedindo para ele, qual é o Pix do projeto? Não tem ainda, né? Mas haverá em breve aí a forma que você pode ajudar, inclusive financeiramente, né? Porque tem várias formas. O Everaldo estava me explicando, né, Everaldo? Que você pode fazer doações de artefatos, pode trabalhar. Como é que é o negócio? Claro, pode ser através se a pessoa tem expertise, né? Sei lá, a pessoa conhece a parte de selo, numismático, ou coleções de moedas, a pessoa quer ajudar na classificação das moedas, na organização das exposições, ou a pessoa, por exemplo, ela atua num tipo de ramo de empresa da área de construção civil. Como a gente recebeu, por exemplo, a brita, a gente já tem um grupo que vai fornecer a brita para nós, o concreto já tem um grupo também que vai fornecer. Então, piso. Então, cada um doa o que tem, o que é possível, né? Então, se a pessoa tem condição de poder ajudar a gente, seja, por exemplo, doando areia, doando piso para revestimento, a parte de vidro ou as estruturas internas de exposição, vão ser muito bem-vindos. Ô, Everaldo, só uma curiosidade aqui, porque assim, o projeto é muito legal, assim, né? Muito interessante, assim, visualmente, a gente olhando para essa imagem aí. E eu estou curioso para saber aqui, dentro dessa cúpula, o que vai ter na cúpula ali? Quais são as atividades propostas ali? Aqui, Boa ó. pergunta. Então, aqui o que você vai ter? Nossa, que Vai ter um bonito. auditório, né? Vai ter um auditório, tá? Na cúpula, além do auditório, vai ter uma lanchonete, né? Onde a pessoa vai se servir vai ter um espaço para a pessoa se alimentar. É lanche, alguma Isso. coisa de alimentação. Dá E para aí, quantas pessoas nessa cúpula, essa Everaldo? cúpula em torno de 200 pessoas. Legal. Tá? E aqui eu tenho o espaço interno. Então, aqui a gente tá a rampa, está em cima, aqui estão vendo, ó, os vidros, né? Os envidraçados, e aqui tá as exposições internas. Vai ter, aqui é uma pequena amostra da parte de livros, né? Mas vai ter as outras exposições de outros objetos. Hoje, inclusive, eu quero comentar para o pessoal do podcast. Hoje a gente pede um pouco de desculpa para vocês, porque tem muita. Como demonstrar como vai ser uma obra física mesmo, tem muita demonstração gráfica. Então, se você não tiver, né, um problema visual, depois dá uma conferida também, se você estiver ouvindo no podcast, dá uma conferida no YouTube, porque as imagens são bem bacanas, tá? Só um lembrete aí. Mas bacana ali esse conceito, né? Bem amplo, né? Tipo da obra do Niemeyer é fantástico, né? Bonito mesmo. Vai ser eu acho que vai trazer um impacto aqui, não só pro seu ponto de vista do público da Consciologia, mas fora, né? Acho que tem muita gente que vai querer vir conhecer, porque
aqui em Foz do Iguaçu nós já temos uma obra do Niemeyer, que é o Nila, né? Que infelizmente não parou o projeto já faz quase uma década, por uma questão, problema estrutural, mas vai ser a primeira obra efetivamente do Niemeyer que vai ser totalmente completa aqui em Foz do Iguaçu. E aí, por exemplo, se eu quiser ir para estudar, vai ter espaços aí para estudo, ou sala para Vai fazer ter reunião também, alguma coisa assim? também. Vai ter espaço tanto para estudar, só licença aqui, estudar, né? Então, vai ter espaço para reunião também. Agora, a holoteca vai ser desativada. A Saúde. holoteca, é. A holoteca vai ser desativada quando ele terminar a construção ou vai manter as duas estruturas? Como que vai ser isso? Não, a holoteca, a ideia, ela hoje, o espaço lá que hoje é dividido com o holociclo, o conteúdo da holoteca vai passar tudo para o megacentro, e aonde é hoje a holoteca vai ser a expansão do holociclo, tá? Ah, legal. O holociclo, não sei se todas as pessoas estão familiarizadas, é como eu comentei há pouco, é onde ficam as exposições de dicionários. Dicionários, a hemeroteca, que é a parte de dicionários, de recorte de jornal, e também onde ficam as coleções de enciclopédias. Tá? As enciclopédias mais tradicionais, né, que às vezes o público mais jovem só vê nos filmes, né, mas a gente tem o acervo físico mesmo. Então, as enciclopédias que fizeram história aí ao longo dos séculos. Everaldo, eu estava pensando aqui, do ponto de vista assim de eficiência energética, sustentabilidade, essa construção vai ter algum recurso moderno assim quanto a isso? A parte de aproveitamento da água da chuva, né? Esse é um item também. A parte também de como é que chama? De ar-condicionado, né? Então, também é tudo com sistema, depende mais moderno, do seu ponto de vista de aproveitamento de energia. Tá? E, por enquanto, é isso, né? Eu acho, eu estava vendo ali, naquela estrutura que vocês estavam mostrando, o vidro, né, o fato de ter vidros ali naquela parte de baixo, né, aquilo ali eu entendo que é para evitar o gasto de energia elétrica ficar iluminando, né. Então pega a iluminação, né, não preciso recorrer a artificial, né, porque vai Mais ter a própria, confortável também, né? Fica um negócio vai mais entrar amplo. a luz do sol, né. A Entendi. ideia é aquilo, né? O ideal era a gente conseguir fazer isso no meio da natureza, né? Então, o vidro permite Seria isso, né? Ele ótimo. traz a natureza para dentro do seu espaço, né? Por isso que a gente usou um recurso de ter essa Agora, transparência. Everaldo, eu fiquei curiosa com uma coisa, quando a gente trabalha com esses empreendimentos, assim, mais conscienciológicos, né, como é que fica essa questão de deadline, né, porque geralmente a gente fala uma obra aí na Socim, né, a gente coloca um prazo, vai, e aí, quando depende de doações, vocês Esse é um desafio, né? Que a gente já passou várias vezes, não é a primeira vez que a gente está nessa condição. É importante dizer que, por exemplo, o CAEC, quando foi fundado em 1995, tá? Nós estamos falando quase que há 30 anos atrás, também ele veio a partir da doação de um pequeno terreno, uma área de 24.200 metros, tá? E depois a gente foi construindo o entorno, né? A partir do quê? Da força do voluntariado, das doações, né? A gente construiu primeiramente lá a Casa do Pesquisador, que era um pequeno hotel, uma pousada em que as pessoas ficavam. Depois fomos criando toda a estrutura administrativa, os salões hoje, onde acontecem as dinâmicas parapsíquicas, e depois o entorno, né? A gente desenvolveu o bairro em si, né? O bairro da Cognópolis. Tem os vários condomínios, né? São mais de 7 condomínios que tem ali o entorno. E a gente, tanto na condição aí de voluntário como da própria IEC, né? A IEC é essa associação, né? A maioria dos condomínios foi a gente que fez. Hoje, você tem uma ideia, a Conscienciologia ali, nós temos mais de 1,5 milhão de metros quadrados. E foi a partir desse trabalho de formiguinha, né? E é de você tijolo a tijolo, todos os dias, e daqui a pouco a coisa caminha, né? O hotel, muitos de vocês interessante. conhecem ali, né? O hotel da Sim. Conscienciologia, o Interlúdio. Ele tem um espaço, ele tem uma área de 7.500 metros quadrados, ou seja, ele é quase metade do megacentro, né? A gente construiu
Tá? Então, da mesma forma, também era um recurso escasso, muita dificuldade, foi indo, a gente virou, né? E é a mesma coisa. Nosso objetivo é, a partir do esforço, do empenho de cada um e da força do voluntariado, tá? A gente tem certeza aí, com o apoio dos amparadores, que a gente vai colocar esse prédio para funcionar. Ô, Everaldo, eu fiquei curioso aqui com uma coisa. Você falou que nessa primeira etapa, né, vai sair aquele material todo lá da holoteca, vai para essa primeira etapa e vai ter uma expansão do holociclo lá naquele espaço dentro do CAEC, né? Correto. Mas quando sair a segunda etapa, né, que esse prédio aí atrás é enorme, né? Assim, eu fico até curioso de saber assim, o que está previsto, né? Como que está previsto ali a divisão ali do que vai acontecer nesse prédio. E na segunda etapa, o holociclo vai migrar também para esse prédio? Não, a ideia do holociclo é permanecer lá. Aqui vinha a holoteca. Essa é a claro segunda pergunta, né? Por quê, né? Como é que foi essa ideia? Como é que foi feita? Acho que a ideia é porque é o seguinte, o holociclo tem um papel muito importante, que é do ponto de vista da escrita dos conteúdos dos livros da Conscienciologia, né? Então, a ideia dele é ficar lá, porque lá é um grande laboratório mental somático, né? As pessoas estão escutando, dentro da Conscienciologia, o termo mental soma é o corpo do discernimento, o corpo das ideias. Então, lá é um espaço que otimiza isso. E a holoteca, claro, ela também tem esse papel, só que a holoteca seria funcionar muito mais como um atrativo para trazer as pessoas a conhecerem mais, se identificarem mais como consciência. Tá? E a gente viu que esse ambiente otimizado proporciona isso. E a gente também não pode esquecer que existe uma variável extrafísica, né, em tudo isso. Tá? A grande questão é o seguinte, por que foi escolhido, né? Você fala, mas por que Foz do Iguaçu? Por que um ambiente como no interior do Paraná, entre aspas, né? Tem tantos lugares que poderiam ser construídos, mesmo no Rio de Janeiro, São Paulo, um centro grande, por que foi escolhido aí? Aqui, né, em Foz do Iguaçu, né? A resposta, ela envolve também a variável extrafísica. Primeiro, Foz do Iguaçu é um chakra da Terra, né? Ou seja, um ponto que tem uma grande quantidade de energia imanente. Quem vem para cá sabe, né? As cataratas, a hidroenergia, a energia da Terra, a exuberância da vegetação, tá? E quando as pessoas vêm para cá fazer turismo, é a oportunidade que os amparadores muitas vezes têm de poder fazer a limpeza energética do público, das pessoas. Às vezes a pessoa está muitas vezes obnubilada, a pessoa muitas vezes vem com as companhias extrafísicas perturbadas, e na hora que a pessoa começa a ter esse contato com esses ambientes de energia imanente, ajuda, então vai ter um duplo papel. A partir da condição que a pessoa vai estar com a cabeça um pouco mais desbloqueada, né? E à medida que a pessoa está com a cabeça desbloqueada, ela tem a oportunidade de perceber algo diferente. E aí que entra o papel da holoteca, que é levar a pessoa a ela se ver como consciência. Sim. Então, essa exposição que está aqui, vai ser apresentada aí dentro, é uma exposição que tem uma linha de crescimento, em que a pessoa vai começar a ver as coisas básicas da vida, até ela ampliar para ela se ver como consciência do ponto de vista multidimensional. A gente vai ter um conteúdo, a gente vai apresentar as hipóteses do paradigma consciencial dentro da holoteca. Então, é uma exposição que vai não crescendo, e o objetivo é esse. Everaldo, vai ter algum espaço dedicado à projeção de filme, por exemplo, a cine debate, alguma... Sim. Tem, ou então também, eu vi que tinha um auditório, não sei se vai ter oportunidade, não sei se é esse também o objetivo de ter apresentações, por exemplo, também teatro, vai alguma ter. coisa assim. Vai ter. O objetivo é também ter conteúdos. Não vai ter um cinema propriamente dito, mas vai ter um teatro que é de multiuso e que vai ser utilizado nos diferentes momentos das exposições que vão acontecer. Tá? Então vai ter esse objetivo, né? A própria visita, quando a pessoa chegar, ela vai ter uma primeira apresentação básica, muito parecido com outros museus que existem no mundo, né? Que você tem uma visão geral sobre o que é o Megacentro, quais são as exposições disponíveis, e a partir daí o público vai ter a oportunidade de percorrer esses espaços
infográficos para poder interagir com eles. Tá? O É objetivo também da exposição é ser interativa. Né? interessante a questão dos projetos, como é que eles se intercomunicam, né? E nessa parte, né, importante de expansão das ideias aí da Conscienciologia, né, para a gente atingir aí um número maior de pessoas, tem o Megacentro, né, que é o projeto mais ousado, né? E tem o projeto, aquele projeto complementar da Ágora também, que eu acho que é muito legal, que ajuda nessa parte, que vai ser logo ao lado, como praticamente dentro ali do Megacentro. E esse projeto da Ágora é legal, porque remete ali também, como foi falado aqui, a questão de você ler um gibi, né? E acessar ali, talvez ter algum tipo de retrocognição. Na parte da Ágora, a mesma coisa, porque é uma coisa que remete ali à Grécia Antiga, né? A gente sabe aí que muitos de nós ali estávamos por ali, né? Naquela época também. Então, isso vai ser uma oportunidade também de ter muitos eventos ali naquela região, ali naquela área ali, né? Do Megacentro, e muitos debates, né? E muitas retrocognições ali, porque projeto também da Ágora também é muito legal, né? Então, para o pessoal que está nos escutando, não conhece o que vem a ser uma Ágora, a Ágora é um espaço público aberto de debate como fosse um anfiteatro grego, tá? No qual a gente tem um anfiteatro na condição circular, né? Em que as pessoas vão poder se sentar nos vários degraus e poder participar de um debate público num ambiente de natureza. Semelhante na Ágora da Grécia Antiga, é um ambiente sem cobertura, né? Não é coberto, né? Mas é um ambiente onde as pessoas vão poder ter a oportunidade de exercitar esse exercício, né, de falar e escutar o outro, né? E também servir, do seu ponto de vista, de um efeito retrocognitivo, né? Agora, Everaldo, desculpa eu te interromper aqui, mas a gente tem aquele vídeo que eu não sei se tu quer passar ele. é verdade. De olho aqui no tempo, né, da nossa live. Não, é bem Eu não sei, lembrado. Eu quero ver. Quer passar ele agora? Só E como rapidinho. antes disso, como a gente está vendo o mapa em cima, vai ter alguma modificação naquela comunicação que tem entre o discernimento e o CAEC, porque as pessoas vão estar ali no discernimento, no Megacentro. Se elas quiserem transitar para o CAEC, Não, elas vai vão passar poder. por aquela pontezinha ainda ali, cheia de mosquito? Como é que é? Aqui, ó, a holoteca vai ficar nesse espaço, vocês estão vendo essa clareira aqui, ó. Isso aqui é Maria Bubiac, tá? Aqui é Felipe Vancher, essa avenida. Aqui a gente tem o CAEC, o hotel, a OIC, aqui tem os condomínios conscienciológicos, tá? Bem aqui nessa divisa aqui, daqui para a esquerda é o CAEC, aqui é o discernimento. Então, o Megacentro está aqui, ó, no discernimento, de frente para Maria Bubiac. Essa Avenida Maria Bubiac ela vai sofrer uma transformação muito grande. Não sei se vocês sabem, mas a perimetral oeste vai passar exatamente aqui, ó, onde está o cursor. A perimetral oeste vai ser uma avenida de 4 pistas para cada lado. Avenida não, uma rodovia, né? Que vai ligar a segunda ponte do Paraguai. Então, fluxo muito grande de carros vão vir por aqui, vai passar praticamente quase em frente ao Megacentro. Então foi por isso que trocou a localização dele? Um dos motivos foi que a gente entendi. alterou, tá? E aí a gente fez essa modificação. E aí o Teófilo está falando da Ágora, a Ágora vai ficar aqui, ó, mais ou menos. Já é. Onde aqui? Aqui vai ser a Praça das ICs, onde as ICs estão... O IPC já tem um lugar aqui que vai construir o laboratório, a ICTNEP também já está aqui. Então vai ficar tudo integrado, né? Legal. Vamos passar o vídeo, então? Vamos. Então tá. Vou dar o ok aqui. Só um instantinho. Agora o operador se perdeu aqui, não vai dar certo. Só. Foz do Iguaçu terá um novo lugar de diálogo entre culturas, pessoas e saberes. O Megacentro Cultural Holoteca é um complexo museológico que propõe descobertas através da interatividade
com coleções de artefatos do saber. O complexo é formado por bibliotecas, auditórios, livrarias, salas de aula, obras escultóricas, monumentos, edificações, praças, trilhas, jardins e bosques. Este prédio foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Serão 15.100 metros quadrados de área construída, partilhados em 4 pisos, que integram 2 bibliotecas, sendo uma delas somente de livros raros, com salas especiais para leitura e estudo. Terraço panorâmico, 2 pisos para exposições, área para preservação do acervo e reserva técnica, auditório com capacidade para 200 pessoas, além de livraria, área gourmet, loja e espaços de convivência. A primeira etapa a ser construída terá 4.600 metros quadrados. Em sua estrutura estão previstos estacionamento, bilheteria, café e loja de souvenirs, cúpula com mezanino, espaço para exposições, espelho d'água e paisagismo do escritório Burle Marx. Os preparativos para a construção desta etapa estão em fase de conclusão. Juntos, estamos percorrendo a trajetória rumo à construção do Megacentro Cultural Holoteca. Porque um mundo melhor é o propósito de muitas consciências. Bonito o vídeo. Muito bonito. A gente vai deixar o link aqui para quem estiver assistindo ou depois, se estiver assistindo depois, para poder acompanhar. Vou voltar aqui. Nas suas mãos. Já entrou propaganda aí. A gente vai fazer um breve intervalo, segundo intervalo, a gente volta em seguida. A gente vai agora ver a coluna Ortopensatas. Um minutinho e a gente está de volta. Olá, hoje temos a coluna das Ortopensatas. O empreendedor é líder. A criatividade é traço indispensável à personalidade empreendedora. O promoter também é um empreendedor. O empreendedorismo fundamental, a consim intermissivista, homem ou mulher, é o do parapsiquismo lúcido. O grande empreendedor deve ser grande aglutinador. A maioria das consins intermissivistas, elas ainda se valem de placebos. Elas não fizeram a cirurgia evolutiva que ocorrerá de modo mais definitivo com o exercício exemplificativo da liderança interassistencial. Exercite a liderança cosmoética, porque o desvio cosmoético da liderança, ele provoca a interprisão grupocármica a partir das consciências líderes, pois a força do conjunto da liderança é imperativa. Não existe sociedade intrafísica sem algum tipo de liderança. O futuro imediato da consciência intrafísica, da consciência intermissivista, é a liderança interassistencial. Eu sou Cibele Verenzuc Xavier, para Negócios Evolutivos. A gente voltou agora. Eu queria, antes da gente continuar aqui, já está se encaminhando um pouquinho para o final, falar para vocês que a gente está anunciando um curso muito bacana, presencial em São Paulo, vai ser dia 20 e 21 de maio, com a professora Marlene Roque, é o curso Liderança Compartilhada. Tá? Vai acontecer no sábado e no domingo, 20 e 21 de maio, e você pode ter maiores informações no site www.policonssp.org, tá?
E não sei se, Cris, você tem informações maiores aí sobre o de BH? Não, ainda não que essa informação está dentro da nossa programação, ainda não acessei aqui, Tá ainda não está tranquilo, no site. terá Mas é tempo só aí. entrar em contato com o IPC BH, entende? Que a Mesmo gente curso. passa essa informação, isso. Tá certo, tá certo. Então a gente volta aqui pro programa e queria aproveitar agora esse bloco final aqui, pedir para o Everaldo, né, Everaldo, se você puder falar para o pessoal que está chegando agora ou que vai ver depois, como é que, de novo, né, a gente vai repetir um pouquinho aqui, mas como é que, se a pessoa está interessada, né, como é que ela pode participar? Por exemplo, eu sei que uma pessoa muito especial para mim, minha irmã, tá vendo a live hoje aqui, e ela é, por exemplo, ela é bibliotecária, ela é especialista em obras raras. Então, se uma pessoa assim, por acaso, se motivar, como é que pode se engajar no projeto agora ou no futuro, né? Com outras especialidades? Eu acho que, por exemplo, pessoas que têm como a sua irmã, que tem uma expertise com essa qualidade, né? É uma peça fundamental aqui dentro da holoteca, né? Porque uma das exposições, como a gente comentou no vídeo, é uma exposição de livros raros, tá? E essa coleção de livros raros, ela sempre tem um conteúdo muito atrativo, tanto sob o ponto de vista cultural, mas também sob o ponto de vista energético, né? Dentro dos vários, nós temos muitos livros raros dentro da holoteca, mas nós temos uma biblioteca de livros raros especial na parte de parapsiquismo, tá? Então, que são fundamental do ponto de vista da pessoa que é pesquisadora, que tem interesse nos fenômenos parapsíquicos, em que ela pode acessar. São obras que têm um papel grande e também tem um conteúdo energético relevante. A gente que entende de energia, a gente sabe que às vezes o impacto que você tem quando você pega um livro e vem aquela informação sobre o ponto de vista extrafísico, multidimensional das consciências atreladas, né? Então, entrar em contato com o CIAEC, entrar em contato com a IEC. Nós temos um site, né? aiec.ong, a organização ONG, e, Mas e qualquer coisa para o público aqui também pode, a gente redireciona, se quiser isso, mandar um direct que já está acessando, né? Dentro do YouTube, nosso da Literário, ou lá no nosso Instagram, a gente também redireciona para o direciona, né? site da IEC. E aí lá tem uma série de projetos que a gente desenvolve, tá? E a pessoa aí, de uma forma direta, indireta, ela pode contribuir, pode colaborar com recurso financeiro, com o seu conhecimento, com as suas energias, divulgando o projeto, tá? Porque é um projeto que a gente sabe que a A gente gente não vai falou conseguir. aqui, né? Ok, obras raras é uma coisa bem qualificada, mas qualquer pessoa, mesmo que não Pode, tenha conhecimento de técnico de não tem, livro, porque a gente está falando pode, de muitas coisas aqui e de muitas necessidades, né? A gente não falou claro. de valores nos bastidores, eu acho que é interessante o pessoal ter uma dimensão de quanto a gente está precisando aí para completar essa obra, né, Verão? A primeira etapa a gente está estimando em torno de 15 a 20 milhões de reais, tá? Nós temos uma fração disso, tá? Que é a parte de fundação, tá? E a gente tem certeza que, à medida que a gente começar a obra, aos poucos vai aparecer os recursos, né? E cada um vai doando naquilo, na medida do possível, daquilo que a pessoa sente vontade. E o objetivo desse projeto é também unir as pessoas sob o ponto de vista dos intermissivistas, né? O que é um intermissivista? É a pessoa que fez um curso intermissível entre uma existência e outra. Se a pessoa se identifica como intermissivista, uma das cláusulas pétreas do curso intermissivo é ajudar na construção da holoteca, tá? De uma forma ou de outra. Então, a gente tem certeza que, à medida que a gente vai acessando cada vez um número crescente de pessoas que vão se identificar com as ideias, tá? Aos poucos a gente vai desenvolvendo a obra até o ponto de a gente poder tornar ela, pelo menos na primeira etapa, acessível ao grande público. Legal. Antes da gente finalizar aqui, eu quero convidar você que está nos assistindo aí. A semana que vem, a gente vai ter um primeiro programa diferente aqui. A gente vai fazer um debate,
tipo uma mesa redonda, se tivesse como fazer redondo aqui, né, mas nós estamos no quadrado, mas vai ser um debate sobre atualidades ao Teófilo. Abre o microfone, né, você está rindo, tem que aparecer essa visão. A gente vai fazer um debate sobre empreendedorismo dentro de temas atuais, então o que tiver rolando, sempre vai ser a última sexta-feira do mês. Aqui no Negócios Evolutivos a gente vai debater sobre atualidades aí, então no dia a gente vai estar combinando qual é a pauta, mas não vai ter assim no convite, nós vamos falar sobre tal coisa. Mas vai ser sobre empreendedorismo dentro do nosso Mater Pensene, aqui dentro da nossa especialidade. E, gente, muito obrigado, Everaldo, por vir hoje esclarecer a gente sobre o Mega Centro Cultural. Tenho certeza que ficou mais um monte de coisa aí para a gente bater papo, né? Eu acho que você tem que voltar depois para continuar divulgando, está sempre convidado a voltar e falar do tema aí, né? Obrigado, Teófilo e Cris também. Eu agradeço novamente o convite, né? Com certeza, vamos agendar, quando a gente estiver começando a parte de captação de recursos, a gente vai retornar aqui, pedir ajuda de vocês, para a gente poder divulgar esse empreendimento, né? Eu acho que é muito sinérgico a temática, né, que o grupo trabalha, né, da Liderar e a própria questão do empreendedorismo. O Megacentro, no meu ponto de vista, é um grande exemplo de empreendedorismo evolutivo. Quem sabe, assim, do ponto de vista digo por mim, né, da minha programação existencial, é o ponto que eu vejo como um ponto de honra, no sentido de a gente poder cumprir a cláusula que a gente se propôs, de poder trazer para a dimensão intrafísica as ideias revolucionárias, as ideias inovadoras da Conscienciologia. E o Megacentro, ele proporciona isso, tá? Ele vai permitir a gente criar esse espaço intrafísico, esse oásis de energia do extrafísico no dimensão intrafísica. Esse é um aspecto importante, até que eu já falei na outra vez que eu estive aqui. Uma das funções nossas como empreendedores na dimensão intrafísica é de criar o holopensene da Comunex avançada na dimensão intrafísica. E para isso a gente tem que ter os espaços físicos e as nossas energias conscienciais, óbvio. Mas essa é a nossa proposta. Isso aí, muito obrigado, Everaldo. Obrigado, Teófilo, também, Cris, e o público que veio nos prestigiar hoje aí, participar com as suas energias. Obrigada, pessoal. Obrigada, Everaldo. E bora lá, né? Realizar, né? É muito bom falar sobre o Megacentro Cultural. Para mim, né, gera repercussões, né, imediatas. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos aí, Everaldo. Foi muito bacana. Essa vida é boa demais, né? Vamos em frente. É isso aí. Então tá, gente. Até semana que vem. Estamos toda sexta-feira aí on. E até a próxima, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esse episódio tem o patrocínio da Liderare, Liderança Interassistencial. Acesse o site www.liderare.org e nossas redes sociais em @liderologia e saiba mais.